Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo vamos falar sobre a AES Brasil. Será que vale a pena fazer novos aportes nessa empresa? Bom, se você é novo por aqui, este canal tem o objetivo de compartilhar minha carteira de investimentos. Caso você queira nos acompanhar nessa trajetória de investimentos, peço desde já que se inscreva no canal. Bom, nós temos aqui alguns dados sobre a AES Brasil, como por exemplo, como lucro líquido do primeiro trimestre comparado com 2020, nós temos um acréscimo de mais de 23%. Nós temos uma margem líquida de 447, quase 448 milhões, isso comparado também 2020 com 2021, no primeiro trimestre, uma crescente de 11%. Outro item também é a EBITDA, que teve também um acréscimo de 11,6%. Quanto à dívida líquida, nós temos em torno de 4 bilhões e meio, com uma alavancagem de 2,1 vezes. Bom, mesmo com esse lucro líquido registrado um aumento de 23,4%, tem alguns pontos que devemos ficar atentos em relação à AES Brasil. A AES Brasil é uma empresa ruim? A empresa não é uma empresa ruim, remunera muito bem seus acionistas, mas para esse momento devemos ficar atentos a alguns pontos. Bom, nós temos o EBITDA aqui, como vimos, um acréscimo de 11,6%. Alguns pontos que nós temos que ficar atento, que nós temos um não recorrente, que foi o ressarcimento desse cálculo do GFS. Lembra que esse é um fato também recorrente lá no quarto trimestre de 2020. Bom, outro destaque que nós temos aqui é a crescente da geração eólica, que somou aqui 23,2 milhões. Então nós temos também um acréscimo da geração solar, e a empresa vem investindo bem nesse tipo de geração, principalmente eólica e solar. Mas nós não podemos esquecer que a maior parte ainda vem de energia de geração hídrica. Bom, como destaque, nós temos aqui a conclusão da compra do complexo eólico MS e também do complexo eólico de Santos. Isso foi em 30 de abril e a capacidade conjunta gira em torno de 159 megawatts. Esses projetos já estão em operação e 100% contratados. Está regulado também por 20 anos. Então, isso é um ponto bem relevante para a empresa, na qual deixa aos poucos a dependência hídrica e vai diversificando também o portfólio de geração de energia. Bom, nessa parte nós temos aqui o nível de contratação, o prazo e como que isso está sendo apresentado ao longo desse período. Então, até 2025, então nós temos uma crescente na contratação dessa energia eólica. Então, possivelmente a empresa fará novos investimentos em relação à geração de energia eólica e também solar. A maior parte ainda das receitas da empresa vem da geração hídrica. Nós temos destaque aqui alguns pontos e também alguns pontos de atenção. Bom, esse é o portfólio de geração hídrica da empresa. Então nós temos como destaque aqui essa usina hidrelétrica de Água Vermelha. Ela está localizada no Rio Grande e ela tem a capacidade instalada de 1,396 megawatts. O que esse número representa? Que se somarmos todas as outras unidades, ela representa praticamente aqui um pouquinho mais da metade de toda a geração. Bom, mas o que isso pode implicar para a gente? Bom, por que então nós temos que ter atenção àquele ponto? Justamente pelo fato de que no quarto trimestre de 2020 houve um recuo na geração de 9,6%. Isso ocorreu porque nós tivemos aqui uma menor afluência nas bacias do Rio Grande, e também os níveis dos reservatórios estão abaixo do que era esperado. Então, em Água Vermelha nós temos 19,1%, enquanto em 2019 existia aí 28,7%. Então, está bem abaixo aí do que foi no ano de 2019. Bom, e nós temos outros também. Nós temos aqui na usina de Caconde, nós temos também as bacias no Rio Tietê, que juntas aí registraram uma redução de 20,2%. E do Rio Grande, uma redução de 3,4%. Então, lembrando que aqui fica a usina
de água vermelha, que corresponde aí a um pouco mais da metade da geração total da empresa. Bom, por que eu estou falando dessa parte? Pelo seguinte fato, a empresa ela possui contratos na qual ela deve cumprir com a geração de energia. Caso venha se agravar esse problema hídrico, o que pode acontecer? Então a empresa ela vai ter que comprar energia de outras empresas e dessa forma, então os custos para a empresa vai aumentar, recorrendo assim um lucro menor para a mesma. Bom, em relação à dívida da empresa, ela fechou aqui o primeiro trimestre com uma dívida líquida de 4,5 bilhões, com uma alavancagem de 2,1. Bom, em relação à amortização aqui está bem confortável, dividindo esses pagamentos ao longo dos anos. O que nós temos que ter atenção aqui também em relação aos indexadores dessa dívida. Então, 66% aqui praticamente em relação ao CDI. E como vimos, a taxa Selic acabou de subir para 3,50. Então, taxa Selic aumentando, esses custos aqui também devem aumentar. E nós temos também uma boa parcela em IPCA. Bom, em relacionado aos aportes, então de acordo com o que eu tenho aqui, eu deveria estar aportando em AES Brasil, mesmo por conta dos dividendos que já foram anunciados. Como é uma possibilidade da gente aportar e já ter o dinheiro do dividendo bem rapidamente na nossa conta de volta, então seria um aporte bem interessante. Mas eu no momento, tá gente, eu quero deixar claro que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda, isso é o que eu penso, tá? É a forma com que eu estou enxergando. Bom, então nesse momento eu não vou fazer novos aportes, tá? Mas deixo claro, a empresa não é uma empresa ruim, não é porque a empresa é ruim, é simplesmente um momento que eu vou aguardar mais um período para que eu possa fazer novos aportes. Tanto é que eu tenho empresa na carteira e pretendo subir as posições nela. Então, mas por que eu não vou fazer esse aporte agora, mesmo com o anúncio do dividendo? Bom, esse é um gráfico que mostra os dados, tá, dos níveis de chuva durante os meses do ano. Então, nós temos no mês de janeiro um volume mais forte, no mês de dezembro também um volume mais forte. Então, visto que nós saímos do quarto trimestre com um menor índice nos níveis dos reservatórios, isso durante os meses que teoricamente apresentam maior volume de chuvas. Okay? Então, esse processo é normal, sempre tem aqui agora no meio do ano a parte de seca, tá? Então, isso acontece todos os anos mesmo. Então, isso acaba sendo um procedimento normal. Então, só para a gente poder ter uma ideia aqui, então nós temos janeiro, fevereiro e março, que correspondem aos meses do primeiro trimestre. Então, nós estamos entrando no segundo trimestre com uma baixa nos índices de chuvas. E nós vamos para o terceiro trimestre também com uma baixa nos índices de chuvas. Então, ou seja, somente lá em setembro que esse índice começa a subir novamente. Tá? Isso aqui é o que normalmente acontece. Tem anos que às vezes, como nós não podemos prever o comportamento da natureza, mas tem alguns anos que tem bastante chuva aqui também, principalmente em julho. Tá? E esse comportamento é normal. Então, mas por que eu estou mostrando isso aqui exatamente? Como nós vimos aqui, a concentração das usinas hidrelétricas da AES Brasil, basicamente é no Rio Grande, Rio Tietê e Rio Mogi Guaçu. O que significa isso? Bom, então aqui no mapa nós temos uma condição melhor de enxergar exatamente onde nós temos essas posições. Então nós temos aqui o Rio Tietê, nós temos nessa região aqui aquela usina de Caconde, tá? O Rio Pardo, e nós temos aqui em cima também o Rio Grande. Tá? Então toda essa extensão aqui é o Rio Grande. Tem várias usinas, complexo de Furnas. Então a usina da Água Vermelha, teoricamente é por aqui, mais ou menos. Bom, mas não vem ao caso. O que eu quero dizer é que, bom, nessa região no meio do ano, que agora é inverno, então chove pouco mesmo, então bastante escassa a parte de chuvas. O gráfico que nós vimos é da área de São Paulo, mas vocês podem ver que nós temos toda essa região aqui, basicamente segue o padrão que tem aqui, sul de Minas. Bom, então nós temos aqui as áreas onde a empresa tem as suas usinas e que nesse período realmente nós temos uma escassez de chuva muito grande para essas regiões.
Gente, lembrando novamente, isso não é uma recomendação de compra ou de venda. Então, olhando esse portfólio e onde se encontram essas usinas, e já que nós temos os acontecimentos anteriores, então eu vou aguardar um pouquinho para poder aportar na AES Brasil. Então, o que eu espero na verdade? Eu espero de repente uma queda nas cotações para que eu possa comprar um pouco mais de ações, mesmo eu perdendo um pouquinho dos dividendos agora, mas eu posso recuperar isso depois. Isso é certeza que vai acontecer? Não é certeza que vai acontecer. Então isso é uma decisão minha, então vocês têm aí a decisão de vocês também. Então, perante a essas ocorrências e ao período em que vamos passar agora no meio do ano, tá? Então, creio que de repente as cotações possam vir a cair um pouco, onde eu possa, com o mesmo dinheiro do aporte, eu consiga comprar mais ações. Tá? Mas lembrando de novo, eu não acho que a AES Brasil é uma empresa ruim, tanto é que eu tenho ela em carteira e pretendo sim fazer outros aportes, não nesse momento, tá? Mas eu vou esperar mais algum tempo para que eu possa aportar e de repente aproveitar um pouco mais. Bom, em relação às cotações, então hoje está em torno aqui de 14,62, mas ela já esteve bem acima disso. Então, por exemplo, o meu custo médio é de R$ 15,76. Então, se formos analisar por isso, já está aí com praticamente aí um pouco mais de R$ 1 abaixo da cotação. Com relação aos dividendos, a empresa sempre pagou bons dividendos e tem constância também nos seus pagamentos. Outro ponto importante é que a empresa ela sempre paga várias vezes ao ano. Então, por exemplo, em 2020 aqui pagou em maio, depois pagou em julho, depois pagou em agosto, depois pagou em novembro e também aqui em dezembro, tá? Então isso é muito interessante para a gente também, tá? Para quem pensa em dividendos aí, por que eu vejo isso aqui como algo interessante? Você investe numa empresa e você tem sempre algum dinheiro caindo na sua conta, tá? Para que você possa fazer outros aportes ou mesmo comprar outros ativos. Então isso é muito importante, muito interessante. Bom, pessoal, então por esse vídeo é isso. No momento eu vou aguardar um pouco para que a gente possa ver como serão os próximos resultados da empresa. E como a gente sabe, no mercado de ações, o lucro, ou melhor, a cotação da ação acompanha os lucros. Bom, por esse vídeo foi isso. Caso gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.